E aí pessoal, beleza com vocês? Vamos agora aprofundar o nosso conteúdo na área de história? Se liga aí, a gente estava falando, né, a gente chegou a falar na introdução sobre a questão de propriedade privada, né, que houve uma transição entre a propriedade que era herdada para a propriedade que agora é adquirida, né? Então, e a gente está falando aqui basicamente do fundamento do capitalismo, né? Os estudiosos chegam a colocar exatamente assim, que a base do capitalismo é a propriedade privada. Chega-se até a dizer que desde que houve o conceito, desde que o homem começou a aplicar, a executar o conceito de que as coisas eram exclusivas das pessoas, esse pedaço de terra é meu, esse objeto é meu, essa casa é minha, ali já tinha capitalismo. Pelo menos é assim que é colocado. Veja, então, para a gente entender um pouquinho sobre o que foi o capitalismo na história do mundo, vamos pegar um recorte aqui da história do momento em que isso ficou mais evidente, tá certo? Que foi justamente ali no final da Idade Média. Na verdade, o fim da Idade Média, né? Que é justamente o processo de desintegração do feudalismo, da estrutura feudal. O feudalismo, ele foi uma estrutura política, econômica e social que ficou vigente assim em todo o período da Idade Média. Era uma estrutura que era amonetária, ou seja, não tinha uma regra monetária que governasse as relações comerciais entre as pessoas. Eu posso até dizer assim, que era até uma estrutura não comercial. Entende? Eu vou falar um pouquinho isso depois, porque quando eu falo comércio, a gente está subentendendo vários valores, eu estou colocando aqui nessa palavra vários conceitos, vários valores, tá certo? Que são específicos dessa palavra, comércio, entende? Na Idade Média você não tinha especificamente assim o comércio como a gente conhece hoje. Você tinha na Idade Média, no feudalismo, o que a gente conhece como escambo. Era tipo assim, a troca de produtos. Eu tenho uma vaca, mas eu quero comer frango. Eu quero comer galinha, uma galinha guisada, mas eu só tenho vaca, eu não tenho galinha. Como é que eu consigo umas galinhas aí para eu comer? Então eu ia procurar quem tinha galinha e levava uma vaca para trocar lá por quantas galinhas eu conseguisse trocar, tá certo? Ou quantas galinhas eu poderia comparar o valor da minha vaca. Se a minha vaca era magrinha, se ela era gordinha, isso alterava ali na quantidade de galinhas que eu queria trocar. Ou até isso dependia da questão da minha necessidade. Vamos imaginar que eu tenho alergia à carne de vaca, entende? E só posso comer frango. Então eu vou estar disposto a trocar minha vaca, entendeu? Por qualquer quantidade de galinha, contanto que eu me desfaça da minha vaca e tenha galinha. Veja, você está entendendo que isso vai meio que moldando a quantidade e o valor das coisas? Tá entendendo? Então assim, eu chego para um cara que só tem galinha, eu chego lá para ele assim, olha, eu quero trocar minha vaca por galinha. E dependendo da relação que eu tenho com esse cara, tá certo? A quantidade de galinhas vai variar de 1 para 50 mil, sei lá. Imagine se esse outro cara que eu quero trocar, ele, por exemplo, é o dono da terra em que eu moro. Veja, ele é o proprietário da terra. Será que a minha troca com ele vai ser justa? Vai pender mais para favorecer o meu lado ou vai favorecer mais o lado dele? Você entendeu onde eu quero chegar? Assim era na Idade Média. Infelizmente, as terras eram de propriedade de poucas pessoas, dos senhores feudais. E a grande massa da população vivia de favor nessas terras. Quando eu digo de favor, é que era uma concessão. O senhor concedia o privilégio daqueles camponeses ali viverem nas suas terras. Para eles viverem ali, eles tinham que pegar quase toda a sua produção e dar, entendeu? Ou pagar, tá certo, para o senhor feudal, né, eram os impostos da época, né? Então assim, o camponês ele era pobre, ele não tinha instrumentos, ferramentas de trabalho, tá certo? Então o cara queria uma enxada para poder ali roçar a terra. Aí ele pedia para o senhor dizia, ó, isso aí tem um imposto aí para você usar meu instrumento aqui, entende? Ou seja, se você produz mandioca, então eu quero aí tantos quilos a mais, tá certo, da sua produção, porque você está todo dia pegando aqui meu instrumento de trabalho. Então veja como eram as relações na Idade Média. Tudo era, a base era a terra era o poder, a terra era o que tinha, era o valor, entende? Então quem tinha terra tinha poder. Então imagina, o filho do senhor feudal,
ele automaticamente era o herdeiro de toda aquela propriedade. Então ele não precisava trabalhar, ele não precisava lutar para conquistar a terra. Ele já tinha aquilo ali por herança. Já o camponês, ele tinha que o tempo todo estar produzindo bem e tinha que estar sempre agradecido ao senhor feudal, porque ele estava vivendo ali de favor. Então era uma situação muito degradante para o camponês. Só que é que tá, os tempos mudaram. Essa estrutura, ela não conseguiu se suportar. Foram vários os motivos, tá certo? A aula de hoje aqui não vai conseguir listar para você todos esses motivos, né, da desintegração do feudalismo. Mas essa desintegração, ela foi crucial justamente para o surgimento do capitalismo. Na verdade, vou até colocar assim, o surgimento do capitalismo foi uma das coisas justamente que provocaram a desintegração do sistema feudal. Vou colocar aqui para você, quais foram as causas principais. Vou listar 4 aqui para você. Se você puder anotar, até é bom aí. Se liga. Primeira causa da desintegração do feudalismo é a transformação, por exemplo, dos camponeses em trabalhadores assalariados. Olha, isso é uma transformação importante. Imagine aí que tem um camponês que ele teve uma safra muito boa, tá certo? E aí ele e a família dele não tem condições de colher aquilo tudo. E se ele não colher, ele perde a colheita. Então imagine que ele agora fica desesperado e vai pedir ajuda a outras pessoas para essas pessoas virem ali para ele não perder a colheita dele, tá certo? Só que essas pessoas não vão ali colher de graça. Elas necessitam dele, elas também têm suas necessidades. Então ele fica imaginando que aquele cara tem uma colheita muito boa, era um camponês, simples, tudo bem. Mas ele teve uma colheita muito boa, maior do que em outros anos, em outras épocas. E aí ele agora começa a chamar pessoas, né, e começa a mensurar. Olha, se você trabalhar um dia para mim, eu vou te dar tantos quilos aqui do que eu produzi. E aí ele começa, né? Aí ele vê, se para esse cara eu paguei tantos quilos por um dia de trabalho, então se ele trabalhar 2 dias eu vou dobrar, se ele trabalhar 3 dias eu vou triplicar. Se vier uma outra pessoa, eu quero trabalhar também, posso, vem aqui que eu estou precisando. Então eu já meio que uso aqui o parâmetro que eu usei com esse cara com o outro. Resultado, eu começo a mudar as relações. Antes não era só minha família, antes era só minha família que colhia, que trabalhava, que roçava, que produzia. Agora eu tenho pessoas de fora da minha família, ali na terra que é do Senhor, que é o pedacinho que tem a ver comigo, entrando ali e eu estou pagando essas pessoas, mesmo que seja com produtos. Mas essa aqui já é uma mudança gigantesca nas relações. Segundo motivo, por exemplo, a própria retirada dos meios de produção dos camponeses. Eu tinha falado, né, que na Idade Média já existia esse costume, né? Você vê que o Senhor ele tinha as ferramentas e ele meio que alugava o uso dessas ferramentas. Entende? Então isso meio que foi transformando numa cultura, sabe? Começou a existir pessoas que, sei lá, construíam suas próprias ferramentas. E ele não tinha terra, mas ele tinha ferramenta que ele podia alugar. E ele não era nem nobre, tá entendendo? Vamos imaginar que ele inventou ali uma enxada rudimentar, certo? Ele pegou uns pedaços de pau lá, um pedaço de ferro quebrado, emendou ali, fez um enxado rudimentar e ele, sei lá, vendia aquilo ali ou alugava aquilo ali por um valor, né, menor do que o senhor. Então isso já mudava, porque o camponês, poxa, eu vou pagar um imposto alto para usar a ferramenta do senhor, mas tem esse cara aqui que está produzindo material que é mais barato. Então ele começa a ter a relação de valor e ele começa a tentar pegar esse material mais barato para ver se sobra um pouquinho mais para o sustento dele, ou até para também ter dinheiro para pagar mais pessoas para produzirem mais. Você está notando que já vai começando a mudar a relação entre as pessoas? Pois é. Terceiro, o terceiro motivo, né? A terceira causa principal dessa transição foi a formação de uma classe social, uma nova classe social. Antes você tinha, no feudalismo, 3 classes sociais básicas, né? Em italiano, tá aí uma coisinha diferente para você poder agora falar em italiano, va bene? É só primeiro fazer esse sotaque, assim, colocar as mãozinhas assim, e aí falar as 3 palavrinhas, tá certo? Olha, se liga, as 3 classes sociais, né, da Idade Média, né, italiana. Você tinha os bellatores, os oratores e os laboratórios, quase que eu esquecia, né? Bellatores, oratores e laboratórios, ou seja, os que lutavam, os que oravam e os que trabalhavam. Era assim a Idade Média. Os que lutavam eram os nobres, os que oravam era o clero e os pobres, o resto da população, os camponeses, eram os que trabalhavam. Só que é que tá, com essa situação de eu conseguir melhorar a minha produção,
né? Eu aumentar a minha colheita, entende? Começar a sobrar um pouquinho e eu ter uma qualidade de vida melhor, eu ter um instrumento melhor de trabalho. Eu começo a me destacar e sair um pouco dessa estrutura, desses blocos rígidos da sociedade e começa agora a crescer paralelo, na margem dessa sociedade aqui. Essa classe social, ela ficou conhecida como a burguesia, porque justamente eram as pessoas que ganhavam a vida, conseguiam se sustentar sem estar dentro desses polos. Eles ficavam ali ao redor dos muros dos castelos, eram eles que faziam as feirinhas, tá entendendo? Então assim, essas casas que ficavam em volta dos castelos eram conhecidas, eram chamados de burgos. E daí os que moravam nos burgos eram os burgueses, né? E os burgueses eles começaram a desenvolver uma nova classe social conhecida como burguesia. E aí, por causa dessa turma, que começavam agora a aproveitar o excedente de produção que vinha do campo e ganhar dinheiro com isso, eles começaram a estabelecer novas regras para a sociedade. Essas novas regras, elas inclusive colaboraram para a desintegração do feudalismo. As pessoas agora perceberam que eu não preciso mais depender tanto do senhor feudal para sobreviver. Entende? Pelo contrário, eu vou começar agora a ser uma pessoa necessária até para a manutenção do senhor feudal. Porque o senhor feudal mesmo é ele que compra na minha feira, é ele que compra no meu burgo, é ele que agora está alugando as minhas ferramentas, entende? Sou eu agora que sou um ferreiro que faço uma armadura mais forte e tudo mais. Enfim, essa alteração, a mudança do feudalismo para a estrutura moderna, a estrutura do capitalismo, ela se deu justamente por causa dessas 4 causas principais. Se você ficar ligado nisso, você aí já tem mais ou menos uma base daquilo que você tem a estudar, daquilo que você tem a aprender sobre essa transição. E isso nos dá um vislumbre sobre o dia de hoje, né? Como é que é a relação das pessoas e como as pessoas crescem financeiramente baseado nessa situação de oferecer serviços, né? De adquirir, de comprar um serviço e tudo mais. Fica ligado que aí tem muito conteúdo pra frente, mas você pode pesquisar e você já tem uma base aí pra seguir a vida de estudo sozinho. Tamo junto, valeu!